Fãs de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Fluminense, um giro de notícias com bastante informação aí. A gente vai falar sobre o Fluminense, seu Portenho, prováveis escalações, um pouco das notícias do Fluminense lá no Paraguai. Tem uma notícia legal também sobre o Cano, a relação do Cano com o Fluminense, uma notícia bacana, uma fala do Cano muito bacana que ele deu ao GE, né, repercutida aqui pelo Netflu. Tem também uma fala aí do Renato Augusto sobre o episódio, né, o que aconteceu ontem com os 4 jogadores do Fluminense lá, né, aquela questão da indisciplina. Temos também um pouco de informação exclusiva sobre esse caso também, importante para vocês também. Tem definição de mandos de campo do Fluminense no Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. E também Gabriel Pires, também no foco no radar aí, que a gente vai falar sobre Gabriel Pires, tá? Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902, né? O canal que não quer ser sua voz, mas que quer dar voz a vocês. Então se inscreve aqui já no canal, deixa o seu like aí, que é muito importante, ativa o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados, saber tudo sobre o Fluminense com uma opinião crítica e balizada. Vamos embora, produção, aí para o nosso Giro Resenha de hoje. É isso aí, galera. Começando aqui o Giro Resenha para vocês, né? E a gente vai trazer aí de cara para vocês um pouco de informação sobre Fluminense e Cerro Porteño, né? Prováveis escalações, né? Onde assistir o jogo. Estamos aí para vocês abrindo aí o leque aí de informações, começando pelo site Trivela, que trouxe aqui um pouco de informação para vocês sobre o jogo de quinta-feira, né? Onde vocês podem assistir o jogo de quinta-feira, Fluminense e Cerro Porteño. Tá aqui a informação. A Paramount, né, serviço de streaming Paramount, né, você pode ir lá e assinar a Paramount, não é tão caro, eu assinei, vai fazer a transmissão do jogo, né? Você pode assistir o jogo no celular, você pode assistir o jogo no seu computador, se vocês quiserem. Não estou ganhando nada da Paramount, mas eu tenho que informar, né, informação pública aí para a galera, a importância, né, da galera saber onde vai passar o jogo às 19 horas da manhã. Então a Paramount tem a transmissão exclusiva do jogo do Fluminense amanhã pela Libertadores da América contra o Cerro Porteño, tá? E aí tem mais um pouco de informação aqui sobre o Fluminense e Cerro Porteño, questão de palpite. Aí ele tá dando aqui informação que o Cerro Porteño é o terceiro colocado do Grupo A com 3 pontos, o Fluminense, por sua vez, é o líder. No retrospecto geral, foram 4 jogos oficiais com 4 vitórias do Fluminense. O Fluminense venceu todas as partidas que enfrentou o Cerro Porteño na história. E a equipe paraguaia vem de uma sequência boa, né? Nos últimos jogos deles, né? Nas 4 últimas partidas, venceu as 4. Tá aí os últimos 5 jogos do Cerro aparecendo aqui embaixo. Os últimos 5 jogos do Fluminense e a provável escalação. A provável escalação do Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Manuel, Marcelo, André e Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Marquinhos, Arias e Germancano. Esse é o provável Fluminense que enfrenta aí o time paraguaio, que vem com o brasileiro Jean no gol, né? Jiménez, Baez, Eduardo Brock, que é brasileiro, e o Azamendia, lateral esquerdo, Morel, Pires da Mota, já foi jogador do Flamengo, inclusive, Domingues, e na frente, Turbi, Peralta e o brasileiro Edu. Esse é o Cerro Porteño que enfrenta o Fluminense. Tem um pouquinho de informação sobre o jogo para vocês aí. Fluminense e Cerro Porteño, beleza? E agora a gente já faz um assunto legal sobre Germancano, rapaz, é isso mesmo. Então, sobre o Cano, ele deu uma declaração muito legal, né? Ele definiu os anos dele no Fluminense como sendo os melhores de sua carreira, cara. Muito legal essa fala dele aí. Ele falou isso à ESPN, né? Também ao GE. Tinha dado uma entrevista do GE sobre isso, mas essa entrevista foi para a ESPN. A gente vai colocar a matéria do Netflu aqui para vocês, que trata dessa fala dele para a ESPN. O Cano é um jogador que é muito identificado com o Fluminense mesmo, e olha que ele começou no Vasco, né? Lá aqui no Brasil, foi pro Vasco que ele começou a trajetória dele, tá aí o Cano aí. E aí tá falando aqui, né, que o Rei da América, que chegou no Fluminense em 2022, definiu a temporada dele com completa, e ele fala que assim, ó, para a ESPN, ó, meus melhores momentos da carreira, 2023, melhor que 2022, por tudo que a gente conseguiu. Os gols que eu fiz contra o Internacional na semifinal foram mais importantes. Falou aqui o John Kennedy sobre isso. Tá? Então, ele definiu como o melhor momento da carreira dele. Né? Ele fala também sobre isso. Esse período que ele jogou no Fluminense, ele fala da identificação com o clube
na entrevista que ele deu à ESPN, falou dos gols que ele diz aqui, né, a questão de substituir o Fred, a responsabilidade dele de substituir o Fred, né? Lembrando que o Cano tem 142 jogos pelo Fluminense e 82 gols, cara. Quase 100 gols. Tem 10 assistências também. Então, bacana aí, meio que uma declaração de amor, né, do Cano ao Fluminense. Isso é muito legal, né? A gratidão do jogador para com o clube. Galera, saiu também a lista de relacionados do Fluminense. Eu vou colocar para vocês aí, né? A lista de relacionados está aí para vocês, para quem quiser ver. Fábio, Felipe Alves, Vitor Eudes, André, Antônio Carlos, Calegari, de volta o Calegari, ele está muito feliz de estar voltando. David Terãs, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Gemancano e Guga. Isaac Lucumi, John Arias, Justin Lima, Manuel, Marcelo, Marquinhos, Martinelli. E olha a surpresa aqui, Matheus Reis, ele mesmo, o menino Matheus Reis, aproveitando a bobeira aí dos outros jogadores, né? PH Ganso, Renato Augusto e Xavier. Então, Matheus Reis tendo essa oportunidade aí no Fluminense. Muito legal que o garoto aproveite essa oportunidade aí para arrebentar. É nessas horas que a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, né? Informação sobre Gabriel Pires, a gente já tinha trazido essa informação na semana passada, uma informação exclusiva, e aí tem aqui uma informação do Bola VIP sobre Gabriel Pires. Eles falam o seguinte: Gabriel Pires pode ter problema crônico e afastamento preocupa o Fluminense, entendo o caso. E aí fala aqui, ó, o Fluminense volta a campo na quinta-feira, né, tá falando sobre isso aqui, e diz, no entanto, além da preparação para o duelo, o time de Guerreiros tem suas preocupações. E aí ele fala aqui, ó, o contrato com o reforço vai para temporada de 24, 3 anos, blá, blá. O jogador tem problemas nos joelhos. Aí diz aqui que, de acordo com o Lessa e o Gabriel Amaral, o jornalista Vitor Lessa, o Gabriel está afastado por conta de dores no seu joelho esquerdo, segundo o Departamento Médico do Flu, tem um cronograma de tratamento que está sendo seguido disciplinarmente. E aí está falando aqui, porém o caso mostra-se complicado, uma vez que o jogador, para se recuperar, volta a sentir, né? Ele se recupera e volta a sentir. E aí, diz aqui, Lessa explica a situação atual, indica que o problema pode ser crônico, já que não há previsão sobre quando o meio-campista conseguirá avançar. Como apontou o portal Netflix, o histórico de Gabriel Pires, quando chegou ao Fluminense, já contava com muitas lesões, né? No Botafogo mesmo. Eu lembro que um amigo meu, botafoguense, falou sobre essa série de contusões do Gabriel Pires. Ele já tinha me falado sobre essa questão. Quando ele veio para o Fluminense, ele falou que assim, cara, se prepara que esse daí se contunde muito, tem muitos problemas e vai jogar pouco pelo Fluminense. E não está dando outro. E a gente obteve uma informação que provavelmente ele vai ter que passar por cirurgia. Informação que a gente obteve há 2 semanas atrás, a gente trouxe essa informação aqui exclusiva de que Gabriel Pires deverá passar por cirurgia. Então, por esses relatos aí do Lessa, do problema crônico, etc., tudo indica que só mesmo intervenção cirúrgica poderá melhorar a qualidade de vida aí do Gabriel para ele poder ser um jogador mais participativo. Beleza? Vamos com uma outra notícia aqui sobre as mudanças de mando de campo, a definição de mando de campo do jogo do Fluminense. Tá aí, ó, para vocês, né, para a galera do Espírito Santo, muito legal. Com o jogo confirmado em Cariacica, o Fluminense disputará 6 partidas seguidas longe do Rio de Janeiro. Tá? E aí ele vem dizendo aqui, o jogo do Atlético Mineiro, que já estava marcado para Cariacica, né? Fluminense Atlético Mineiro. E aí ele traz mais uma informação importante, né? Que aí o Fluminense tem um jogo contra o Corinthians na Arena, que ele está falando aqui, né? Jogo contra o Cerro no Paraguai. Só que olha que notícia legal, o Flu vai enfrentar o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil. Inicialmente a partida seria no Castelão, em São Luís do Maranhão, mas a partida vai ser realizada no Kleber Andrade, em Cariacica, ou seja, o Sampaio Corrêa, o dirigente do Sampaio Corrêa, visando arrumar uma grana, levou o jogo para Cariacica, no Espírito Santo. Mais um jogo no Espírito Santo para a torcida capixaba, né? No dia 30 de abril, a galera já ia ver Fluminense Atlético, e agora vai ver também Fluminense Sampaio Corrêa. Agora quero ver vocês aí que reclamam que a gente não vai ao jogo, que o Carioca não vai ao Maracanã. Quero ver vocês lotarem o Kleber Andrade aí em 2 jogos seguidos, hein? 30 de abril e 4 de maio. Quero ver. Quero ver o que vocês vão fazer aí. E aqui a sequência de jogos fora, Cerro Porteño, Corinthians, Sampaio Corrêa, Atlético Mineiro, depois Colo-Colo, depois São Paulo. São as sequências de jogos do Fluminense fora de casa, galera. É isso aí. Beleza? Agora a gente vai falar sobre o incidente de ontem, né? A divulgação do clube, né? Nota que o clube Fluminense emitiu quanto à suspensão dos 4 jogadores, né? Alexander, John Kennedy, Arthur e Cauã Elias. Né? O clube não entrou em detalhes, mas afirmou que foi por motivo de indisciplina.
os 4 atletas não viajariam, né? Não viajaram para o Paraguai, onde o Fluminense joga amanhã contra o Cerro Porteño, deixando o Fluminense numa situação complicada, porque praticamente o Fluminense fica sem opção de ataque no banco para substituir esses jogadores, sobretudo porque Cauã Elias e John Kennedy, que são centroavantes, estão fora, né? E se precisar deles, a gente não vai ter atacante para jogar. Tanto é que o Fluminense colocou o Matheus Reis aí na delegação que viajou para o Paraguai. Então, galera, sobre essa notícia, né? Ontem o Lessa, lá no Paraguai, fez a entrevista com o Renato Augusto. Vamos ver o que o Renato Augusto falou sobre o episódio. Foi interessante a fala do Renato Augusto. Vamos ver aqui o que o Renato Augusto falou. Depois a gente vai trazer mais algumas informações para vocês, inclusive informações exclusivas. Vamos ver o que o Renato Augusto falou aqui. De surpresa, né? Até porque faz tempo que a gente não vê coisas assim. E é ruim para a imagem de todos, do clube, de todos os atletas. Então, realmente é uma situação delicada. Mas a gente não pode deixar que isso interfira no campo. Focar no jogo de quinta-feira, não criar ainda mais problema. Então, acho que o momento agora da equipe, do clube, é focar no jogo. Vocês viram, né, o que o Renato falou? Ele falou que é uma coisa inédita, né? Que ele não vê há muito tempo acontecer no futebol. Esse tipo de coisa de botar a mulher em concentração, que é um negócio que realmente, para os tempos de hoje, não é mais normal isso acontecer, até porque os times concentram um pouco também. Então, o Alexander, o John Kennedy poderia ter feito isso em outros lugares, não precisava ser feito no ambiente de trabalho, que essa é a grande crítica que tem sobre eles, né? Fazer o que fizeram no ambiente de trabalho. É esse o grande problema, é isso que revolta o Diniz e, de certa forma, boa parte da torcida. Galera, para quem está achando, né, que esse problema ele é pontual e ocorreu agora, e que o Fluminense deveria ter passado o pano, ou abafado em off, podem ter certeza que para o clube ter chegado ao ponto de explanar como explanou, é porque isso é um problema que já estava esgotado, não tinha mais o que ser feito. E era muito importante dar publicidade disso para a torcida, para que a torcida soubesse o que está acontecendo e cobrasse de quem realmente tem que ser cobrado, e não do Diniz. Por quê? Havia uma pressão muito grande pela escalação do Alexander. Pressão da torcida, pressão midiática, e o Diniz, inclusive, em uma entrevista agora há pouco tempo, teve que falar sobre isso. Teve que responder sobre isso, até porque ele é o treinador. Então, recai sobre ele essa responsabilidade. E aí você imagina, para um treinador que está sendo cobrado de escalar um jogador, saber que o jogador não está se dedicando aos treinos, está com vários problemas de indisciplina, e aí você não pode falar isso. Quem fica como errado? É o treinador que fica como errado. Vocês lembram que desde dezembro do ano passado eu venho falando que o Alexander não quer nada, que não está treinando, que não está se dedicando, e que eu não iria mais pedir Alexander no Fluminense. Muita gente falou assim, Quintela, ou dizia que eu estava mentindo, ou dizia que eu estava querendo tumultuar o ambiente, ou dizia que eu estava querendo like, ou então não acreditava, simplesmente não acreditava. Né? E ignorava o que eu falava, e continuava, o Diniz é um filho da puta, porque tinha que ter escalado fulano, e eu dizendo o tempo inteiro, galera, tem problema aí de bastidor, o Alexander não quer nada, não sei o que, blá, 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 porque eu tô sabendo disso há muito tempo e tô alertando vocês há muito tempo sobre o comportamento do Alexander. Ele não vem sendo profissional e não é de hoje. O problema não foi ontem, não foi o que aconteceu na véspera do jogo com o Vasco. Esse problema ele é recorrente de indisciplina, casos dos mais diversos de indisciplina. O John Kennedy, por sua vez, vinha treinando, chegando nos treinamentos, cumprindo as suas exigências de trabalho. Entretanto, no aspecto extracampo, fora do campo, nos seus feriados, nas suas folgas, estavam exagerando demais. O fato de você ser jogador de futebol, um atleta, não permite que você tenha uma vida normal fora do campo que uma pessoa comum tem, porque você é um atleta. Você quer um exemplo? Eu não posso chegar num local e beber qualquer tipo de chá, porque se eu for atleta, porque eu corro o risco de cair num doping, como aconteceu com o Manuel. Eu não posso estou com uma dor de cabeça, estou na casa do meu irmão, meu irmão vai me dar um analgésico para eu tomar. Eu não posso tomar, porque de repente esse analgésico pode ter algum dopante e eu posso cair no doping. Então a vida de um atleta fora do campo também exige alguns cuidados que necessariamente não exige para uma pessoa comum.
Então, esse negócio de que o cara faz o que quiser na vida privada dele, não é por aí. Ele faz o que quiser, mas tem que ter responsabilidade. Porque o instrumento de trabalho dele é o corpo dele. É o corpo dele. Entendeu? Então, isso é muito importante. O cara tem em mente. Então, ele não faz o que ele quiser. Ele tem que cumprir uma regra, ele tem que cumprir um decoro para que as coisas não saiam de si. Né? E o John Kennedy vem vacilando muito também. Não como vacilava antes, mas vem vacilando. E o Alexander totalmente destrambelhado. Agora, me surpreendeu o Cauã Elias nessa, me surpreendeu o Arthur, principalmente o Cauã Elias, que é um menino muito aplicado, que subiu agora, que é muito dedicado. Realmente foi surpreendente. Então, é isso, galera. Os problemas vêm de muito tempo, não vêm de agora. Então, o Clube Azul, na minha opinião, corretamente expôs todo mundo para tirar a responsabilidade do treinador, que não tem culpa disso, nenhuma, e que eu venho falando sobre essa questão do Diniz, que o Diniz não tem culpa por não escalar esses jogadores. Então, está provado para todo mundo ver a situação que envolve os atletas. Agora está de bunda de fora para a torcida cobrar, e a torcida deve fazer a cobrança correta em quem tem que ser cobrado. Torcer a Deus que não percamos a partida por falta de opção de ataque. Né? O Diniz não tinha o que fazer, não tinha outra opção, e eu acho que agiu correto, puniu como tem que ser punido. Tá? Então, essas aí são as informações. E por último, esqueci de falar, os jogadores estão afastados para esse jogo contra o Cerro, mas não estão afastados para o jogo contra o Corinthians. Inclusive, deverão viajar para a partida contra o Corinthians, tá? Eles deverão viajar para o jogo contra o Corinthians. Então, não estão afastados para o jogo contra o Corinthians, estão afastados para o jogo contra o Cerro Porteño. Inclusive, nesse momento, estão treinando no CT Carlos Castilho. Nesse momento não, porque são 7h30 da manhã que eu estou fazendo esse vídeo, mas lá para as 11 horas eles vão estar treinando no CT Carlos Castilho. Beleza? Se inscreve aí no canal, dessa moral pra gente. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até mais. Valeu.